Nós vamos falar hoje de Qumran e todos os seus mistérios. Bom, toda a história que envolve esses fatos começaram na primavera de 1947. Onde um pastor árabe deixou cair um objeto acidentalmente por uma fenda nas rochas, próximo às ruínas de Qumran. E quando, ao descer para recuperar aquele artefato, o pastor ficou surpreso com a descoberta, ao perceber que ali haviam 20 vasos naquela câmara. A arma tinha quebrado um dos vasos ao cair em cima, então ele notou que dentro do vaso havia uma bolsa de couro revestido com uma espécie de piche, e dentro dessa bolsa haviam então vários pergaminhos. Mal sabia ele que estava descobrindo ali um tesouro arqueológico. Também foram descobertas várias outras câmaras iguais àquela, todas contendo vasos com rolos de escrituras. Para a surpresa dele, os rolos continham vários livros da Escritura Sagrada, muito bem conservadas, e após resgatados, foram encaminhados a um trabalho minucioso de arqueologia. Os textos, escritos em hebraicos antigos e desconhecidos, foram então traduzidos por perito especialista encontrado por um milagre nesse tipo de caracteres. Na lista dos papiros do Mar Morto, grande parte dos manuscritos tratava a respeito de uma sociedade judaica isolada, até então desconhecida, os essênios. Não podemos negar, de certa maneira, que a história toda da humanidade está caracterizada, entre outros aspectos, pela multiplicidade, pela diversidade de crenças e de cultos religiosos que tem até raiz no judaísmo e no hebraico. E é nesse contexto de pluralidade espiritualista que enquadramos, sem dúvida, essa antiga seita, as dos essênios, a qual, segundo alguns estudiosos, teólogos pós-modernos, surgiu no século II a.C., em Qumran principalmente, e em razão de algumas divergências, talvez filosóficas e doutrinárias, até com relação ao próprio rito judaico, a religião judaica, os essênios então podem serem definidos em poucas palavras como uma seita que se isolou, uma seita espiritualista. Isto é, uma filosofia espiritual iniciática que pregava a renúncia aos prazeres da carne e ao mundo material. Os essênios visavam, na sua evolução espiritual, a prática de algumas atitudes ritualísticas. Eles realizavam a mutilação genital, o batismo, o jejum, o celibato, a comunhão e também a mortificação do próprio corpo biológico como forma de mostrar a santidade e o amor incondicional à própria divindade.
Não obstante, há algumas divergências antropológicas e teológicas. O antigo historiador judaico romano Flávio Joséfos confirma em seu livro a existência dos essênios e narra parte da trajetória de vida desse povo na região palestina. Assim, e conforme ainda esse renomado historiador, os essênios viviam em regiões muito isoladas no deserto e quente do Oriente Médio. Além disso, de acordo com alguns escritos judaicos cristãos, o próprio profeta João Batista pode ter sido um seguidor dessa doutrina e dessa filosofia. O povo essênio é objeto de sérios estudos antropológicos, sociológicos e teológicos. Pois, como sabemos, em meados do século XX foi descoberto em Qumran os manuscritos do Mar Morto, os quais também ficaram conhecidos como a doutrina do deserto. E em virtude dessa descoberta arqueológica e científica em meio ao século XX, a cidade de Qumran, em Israel, é considerada atualmente prova irrefutável da existência desse povo religioso, bem como de seu grande legado literário, sagrado e espiritualista. Os essênios, infelizmente, eles foram perseguidos por judeus, por gregos e romanos, o qual extinguiu essa comunidade no século I depois de Cristo. Mas qual a verdade dos rolos do Mar Morto? Acredito que ela veio a descortinar todo um sistema religioso, o qual se desencadeou depois da morte de Cristo e a expansão da Igreja pelo Império Romano. Esses rolos veio ressuscitar a verdade. Há mais de 50 anos, essa pedra atirada por esse pastor beduíno para dentro de uma caverna e que resultou naquilo que muitos têm chamado de uma maior descoberta arqueológica do século XX. Esse beduíno que ouviu a pedra quebrar o vaso de barro, investigando isso, encontrou uma preciosidade, os primeiros rolos de uma coleção que veio a ser chamada de Rolos do Mar Morto. E esses rolos têm criado controvérsias, tanto nos círculos acadêmicos como na mídia em geral. Entre o público há bastante confusão, desinformação, circulam rumores sobre uma grande tentativa, até mesmo de ocultar esse achado arqueológico, motivado pelo temor de que os rolos revelassem fatos que minariam a fé tanto de cristãos como de judeus. Mas qual é o verdadeiro significado desses rolos? Depois de mais de 50 anos que se passaram, será que podemos saber os fatos? Os rolos do Mar Morto são antigos manuscritos, a maioria deles escritos em hebraico, alguns em aramaico e poucos em gregos. Muitos desses rolos e fragmentos já têm mais de 2000 anos, remontando ao período antes do nascimento de Jesus. E na pesquisa de mais cavernas foram encontrados outros rolos e milhares de fragmentos de rolos
entre os anos de 1947 e 1956. Uma vez classificados, os rolos e fragmentos totalizam a 800 manuscritos, cerca de uma quarta parte deles com um pouco mais de 200 manuscritos. E são cópias de trechos de texto bíblico hebraico. Outros manuscritos representam ainda antigos escritos judaicos não bíblicos, tanto os apócrifos como os pseudoepígrafos. Alguns dos rolos que mais empolgaram os eruditos eram escritos anteriormente desconhecidos. Além de incluírem interpretações de assuntos da lei judaica, regras específicas para a comunidade da seita que vivia em Qumran, litúrgicos, poemas e orações, e bem como obras escatológicas que revelam conceitos sobre o cumprimento de certas profecias bíblicas. Há também comentários bíblicos ímpares, os precursores mais antigos de modernos comentários de versículo por versículo sobre textos bíblicos. E haviam vários registros contendo relatos sobre os seus rituais e sobre a sua cultura, o qual mostra muito que eles estavam muito familiarizados e amigados com Jesus Cristo. Também guardavam consigo o evangelho escrito por seus apóstolos, aliás, evangelhos que não foram incluídos no cânon bíblico, como o evangelho de Filipe, o amigo de infância de Jesus, textos conservados em sua pureza para a nossa alegria. E um dos livros incrivelmente interessantes, já traduzido para o nosso idioma, foi o livro de Enoque. Portanto, falar dos manuscritos do Mar Morto é falar sobre mistério, sobre atualidade, sobre o maior achado arqueológico que pode descortinar a verdade oculta pelos sistemas religiosos.